Olá a todos, eu sou Thalita Moreto, diretora do Sala Aberta, e é uma grande satisfação estar participando de mais uma edição do Senated. Esse evento que é online, à distância, gratuito, aberto a todos, um grande convite para o diálogo. Eventos como esse devem ser muito valorizados porque mostram os potenciais da tecnologia, que é alcançar mais pessoas em diferentes espaços. Hoje eu posso ter um intercâmbio de ideias, um intercâmbio de práticas com profissionais de todo o Brasil e até mesmo do mundo. E nós precisamos estar atentos, né, a esses potenciais que a tecnologia nos oferece. Por que eu comecei o vídeo falando sobre isso? Hoje a evolução da tecnologia, no que sociedade, quando estamos falando da sociedade, isso é muito rápido. A escola não acompanha essa evolução. Isso todo mundo já sabe, isso é falado constantemente, já é um assunto batido até chato, né? Algumas vezes fica sempre repetindo a mesma coisa. Contudo, é necessário nós discutirmos os porquês disso acontecer e por que não aceitarmos determinadas metodologias que chegam para favorecer o ensino, para facilitar o meu papel de professor, para fazer com que os meus alunos aprendam mais, né, em menos tempo, com isso, podendo com que eu insira mais conteúdo, eu insira novas informações, novas práticas, e o aprendizado seja constantemente construído, aperfeiçoado e enriquecido. Tá? Quando nós falamos em evolução tecnológica, nós não falamos em evolução tecnológica dentro da instituição escola. Ela não acontece dentro da escola. A evolução ela acontece na sociedade. A escola faz parte da sociedade. Contudo, a evolução é algo muito maior, faz parte de um processo muito maior. Então, o que acontece em sociedade afeta as outras esferas, consequentemente afeta também a escola. Porque cidadãos, que somos todos, desde a criancinha que acabou de nascer, o bebezinho que acabou de nascer, até a pessoa idosa, todos somos cidadãos, né? E todos somos formados socialmente para depois entrar nas outras esferas da sociedade, como a escola, e continuarmos a nossa formação, ampliarmos o nosso conhecimento. Hoje, existem muitas novas metodologias, né, aparecendo. É comum, no início de cada ano, ter aqueles textos, aquelas publicações de textos, quais são as tendências para a educação desse ano, né? Quais são as tendências da educação para 2015, as tendências da educação para 2016. É comum, isso já virou uma prática comum, publicar, buscar quais são essas tendências, né, estudá-las e ver de que forma que isso pode ser aplicado na nossa realidade. Se olharmos com atenção um pouquinho mais especial, aí você vai perceber que essas tendências não mudam muito. Se você pegar de 2013, 2014, 2015, 2016, as tendências são praticamente as mesmas, só que elas sofrem uma inovação, que é um processo natural. Tudo vai evoluindo. Tudo vai evoluindo, você evolui, as pessoas evoluem, né? Então essas tendências elas também vão evoluindo. Como? Né? A partir do momento que elas são colocadas em prática, a gente tem resultados. Esses resultados fazem com que novos métodos sejam acrescentados, né? Novos processos entrem ali dentro dessa mesma metodologia, né? Novos caminhos sejam traçados, né? E isso vai inovando. E a grande questão aqui é que quando nós nos deparamos com uma lista, né, de tendências para a educação, junto com essa lista vem o perfil da sala de aula ideal. E é comum, né, perguntarmos para os professores como que você acha que seria a sala de aula ideal, né, atualmente. A maioria fala que tem que ter internet wireless, tem que ter computador, tem que ter estrutura assim, tal forma, data show, vídeo, monta uma sala de aula cheia de tecnologia, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Né? Sala de aula ideal é onde acontece o aprendizado, ponto final. Se não aconteceu o aprendizado, ela não tem nada de ideal dentro dessa sala. As inovações, essas tendências para a educação, elas têm que surgir, elas têm que entrar dentro da minha sala de aula nesse sentido, né, de fazer com que o aprendizado aconteça. Se os alunos estão evoluindo junto com a sociedade, que é uma sociedade tecnológica, é uma sociedade midiática, é uma sociedade digital, se eles estão evoluindo junto, que forma que eu vou encontrar para que essas tendências que estão chegando junto possam agregar nas minhas aulas, possam contribuir. Outro problema grave no Brasil é a mania de adotar estrangeirismos.
né? Então surgem as novas tendências. Essas tendências, elas nunca surgem no Brasil. Muito raro isso acontecer. Surgem em países mais desenvolvidos, que têm estruturas diferenciais, têm mais estrutura, cuja a evolução tecnológica acontece com mais rapidez, eles têm mais acesso a essa tecnologia e surge lá e daí, consequentemente, é trazido para cá, porque tem que ter esse intercâmbio. Nós temos que buscar essas práticas novas. Se funcionou lá, como que nós podemos adaptar e trazer para cá? Isso é natural, isso vai acontecer. Mas o problema é trazer com todo aquele glamour que muitas vezes acontece lá numa realidade totalmente distinta do que nós vivemos aqui, porque o perfil, se você pegar um aluno norte-americano, um aluno brasileiro, o perfil social é distinto, porque a formação cultural e social desse cidadão é diferente, logo, não vai, a mesma metodologia não vai funcionar. Até a formação dos professores é diferente, a formação da escola é diferente, então é impossível que funcione da mesma forma. O que precisa ser sempre adaptado. As boas ideias, elas precisam sim serem trazidas, mas adaptadas. O fato é que a gente traz muito dessas ideias com um nome original, em inglês. Isso não só na educação, é uma mania do brasileiro, em várias áreas, ao invés de utilizar a nossa língua portuguesa, utilizar inglês, até muitas vezes você ouve uma palavra, parece que é algo difícil, que é algo glamuroso, não tem nada disso, é um negócio super simples, mas só para complicar mesmo as situações. E isso complica muito na educação. Parece besteira eu falar isso. Mas se você chegar para um professor que está numa comunidade, está inserido numa escola, numa comunidade mais carente, que tem uma estrutura mais defasada, esse professor já não tem muito estímulo da sua equipe gestora. De repente ele se depara com o texto. Quais são as tendências para a educação? E um monte de nome estrangeiro, com um monte de metodologia tudo diferente, assim, com os nomes bonitos. Primeira coisa que ele vai fazer, não consigo. É muito difícil. Eu não consigo fazer isso, não dá. Não tenho estrutura, não tenho apoio e impossível colocar esse negócio em prática. O problema é que muitas vezes ele tem esse pensamento e ele já nega de primeira a possibilidade de colocar isso em prática sem fazer ideia do que significa, sem saber como que funciona. Então, o problema maior nisso tudo não é a aceitação da tecnologia, não ter uma estrutura em sala de aula. É a falta de entendimento do que são essas novas metodologias, o que são essas tendências, de como aplicá-las. Falando nessas questões de inovação, coisas que nós já fazemos e nos são apresentadas com novas nomenclaturas, vamos pegar um exemplo bem simples, que eu acredito que todos estejamos inseridos nesse contexto. Quando eu era criança, não lembro se existia TV a cabo. Se existia, não era algo que todo mundo podia possuir, e não era algo acessível. No máximo tinha uma parabólica. Então, onde que nós assistíamos vídeos, filmes? No videocassete. Então, a gente tinha uma videolocadora, nós íamos lá, alugávamos uma fita VHS e assistíamos aquele vídeo. Com o passar do tempo, foram surgindo os aparelhos DVDs. Então, o videocassete não deixou de existir. Então, tinha o videocassete e o aparelho DVD, porque as pessoas foram aos poucos adquirindo o aparelho DVD. Então, você ia na videolocadora, você tinha a fita VHS e você tinha o DVD. Estava atendendo as duas demandas, os dois perfis de público. Ao longo do tempo, o videocassete se extinguiu, o DVD se popularizou, ninguém mais tinha videocassete, ninguém mais precisava de videocassete, porque ficou muito mais fácil, a qualidade da imagem era melhor, era muito melhor assistir no DVD. Então, muitos tinham um aparelho DVD e também os computadores começaram a vir com o leitor de DVD. Então, nós íamos na videolocadora, não tinha mais VHS para alugar, mas tinha DVDs. Daí a tecnologia foi evoluindo, surgiu o Blu-ray, então tinha na locadora os DVDs normais e os DVDs com a tecnologia Blu-ray. Hoje nós temos TV a cabo com preço acessível, nós temos acesso à internet de uma maneira muito facilitada, com vários vídeos, possibilidade de baixar vídeos pela internet, nós temos o Netflix e outros canais. O que aconteceu? Pelo menos na minha cidade, não existe mais videolocadora. Porque ninguém mais tem a necessidade de ir lá pagar, alugar um vídeo para assistir. Porque ou tem um canal TV por assinatura, ou assiste na internet. Tá, o que isso nos conta? Isso nos conta que todo mundo
desde quando eu era criança até hoje, eu continuo assistindo filme da mesma forma. Eu não deixei de assistir vídeos, né? Às vezes com pipoca, às vezes sem pipoca, mas eu continuo assistindo os filmes. Os filmes continuam sendo produzidos, né? Claro, com as suas inovações tecnológicas, continuam sendo produzidos, todos continuamos assistindo o filme da mesma maneira, ou na tela do computador ou na televisão, tá? Da mesma forma. O que mudou foi a forma de a gente adquirir esse filme, de a gente consumir isso. Tá? Isso é uma inovação. Isso é uma inovação. O filme não deixou de existir e a forma de assistir também não. Tá? Mas a forma de consumir, sim. Né? E na escola, né, quando nós falamos em inovação dentro da escola, a gente precisa ter um certo cuidado e um certo entendimento em outras questões. Tá? Qual que é o papel do professor? O professor é uma profissão. Tá? Claro, muitos vão falar assim, mas você precisa ter dom, né? Muitos professores são muito orgulhosos da sua profissão, porque a profissão de professor, por trabalhar com formação de pessoas, você está trabalhando com formação de pessoas desde a criancinha lá, né, até adulto, quando a gente fala lá ensino universitário, EJA, né, é muito gratificante você fazer parte desse processo de formação, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma profissão. E é uma profissão que tem que ter dom, sim, tem que ter um dom incrível, mas como qualquer outra profissão. Né? Todos os profissionais na sua área precisam ter dom, porque senão nunca serão bons profissionais. E o professor também. E quem que é o cliente do professor? São os alunos. Tá? Se o aluno chegar na escola e não encontrar aquilo que ele precisa, ele como cliente não encontrar aquilo que ele precisa, a escola vai deixar de existir. A escola deixando de existir, não existem mais professores. Né? E isso é um perigo. Né? A partir do momento que a gente não aceita as inovações, que a gente não aceita que o nosso cliente ele está com uma nova demanda, nós estamos correndo o risco de extinguir, né, todo esse conjunto, toda essa construção que está sendo feita há muito tempo, né, da importância da escola, da importância da formação do aluno, da importância do aluno ir para a escola, dele aprender, né, dele receber esses ensinamentos, dele construir dentro da escola. Então, a escola tem clientes sim, e os clientes são os alunos. O que o meu aluno precisa? Nós precisamos pensar nisso. E quando falamos das tendências em educação, dessas inovações, vamos procurar compreender o que elas significam antes de negar a entrada delas dentro da nossa sala de aula. Porque uma das tendências que ela promete, assim, revolucionar as formas, a convivência mesmo. Não só as formas de ensino, mas a convivência entre aluno e professor e a convivência do aluno com a escola é a sala de aula invertida, que claro que tem um nome super bonito, estrangeiro, né, que é Flipped Classroom. E por que de todas essas tendências, né, todas essas novas metodologias que nos são colocadas para experimentar, eu escolhi a sala de aula invertida? Porque eu particularmente acredito que é a solução, tá, para todos os professores que enfrentam problemas de falta de estrutura, né, falta de formação, esse medo de usar a tecnologia, de não saber o que fazer e até mesmo muitas vezes também falta de apoio da equipe pedagógica. Tá? Eu vou fazer um breve histórico rapidinho sobre a sala de aula invertida. Ela surgiu em 2007 nos Estados Unidos, numa cidadezinha rural no interior do Colorado, quando dois professores de química, percebendo que os seus alunos estavam faltando muito às aulas, decidiram gravar as aulas em vídeo e disponibilizar para que os alunos pudessem assistir em outros horários. Isso funcionou muito bem. Os alunos aceitaram isso muito bem, começaram a assistir esses vídeos e quando eles estavam em sala de aula com os professores, utilizavam esse tempo para sanar as dúvidas. Então os professores começaram a perceber que eles não precisavam mais utilizar todo aquele tempo presencial que eles estavam com os alunos para ficar passando conteúdo, porque isso exige um longo tempo, uma longa explicação, né? Os alunos, aquilo ficava maçante porque a aula ficava muito expositiva, é só o professor falando e o aluno ouvindo. O professor não tinha tempo para fazer outras abordagens, trazer atividades diferenciadas, porque consumia muito tanto do profissional, professor, em preparar uma aula muito expositiva, quanto do aluno, né, que acabava vendo aquele momento como cansativo. Então, eles decidiram investir nessa metodologia, eles começaram com vídeos, depois ampliaram, né, com outros recursos e criaram, né, com esse nome, né, sala de aula invertida. E na metodologia original deles,
qual que é a proposta? Né? Que antes da aula o professor disponibilize para os alunos vídeos, arquivos de áudio, games, artigos, utilizando recursos tecnológicos, tá? Utilizando esse potencial da tecnologia, que os alunos já fazem uso fora da escola, para fazer uma espécie de introdução ao tema. Né, que os alunos eles já consigam se ambientar, né, naquele conteúdo. Em sala de aula, o professor atua mais como mediador, então ele vai sanar as dúvidas, propor outros exercícios para potencializar aquele conhecimento, promover a interação dos alunos, o diálogo, né, para que eles mesmos possam discutir e ampliar o seu conhecimento. Claro que existem métodos avaliativos específicos para saber se realmente os alunos estão aprendendo o conteúdo, né? Porque todo caminho tem que ter um ponto de chegada, então você sempre precisa saber até onde que você quer chegar, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta, né, com aquilo, mas funcionou muito bem. Eles até publicaram um livro, chama Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. Esse livro agora em 2006 já foi traduzido para a língua portuguesa, está disponível pela editora LTC, tá? Mas eu estou deixando aqui embaixo aqui no vídeo já a indicação para vocês procurarem posteriormente, porque não está disponível na internet, só mesmo pela editora. Então, se vocês tiverem interesse em entender o original dessa metodologia, Sala de Aula Invertida, busquem esse livro, busquem essa leitura. Eu tenho uma nova proposta para vocês, porque quando a gente fala de Sala de Aula Invertida, muitos professores, quando não conheciam, ou ainda não conhecem essa metodologia, ficavam um pouco confusos, né? Mas o que é sala de aula invertida? É inverter a posição das carteiras, inverter a posição da lousa, mudar o ambiente, né? Inverter, sair em outros espaços que não a mesma sala de aula? E, assim, originalmente não é, mas eu digo que sim. Tá? Por quê? A sala de aula invertida é uma metodologia que ela tem muito potencial de ampliação, de adaptação. Acho que cada um pode adaptar e ter resultados muito significativos com o seu público. Tá? Primeiro, o que é necessário fazer? Conhecer os meus alunos. Então, conversar, gente, não é deduzir. Tá? Não é deduzir, estou deduzindo que os meus alunos não têm acesso à internet em casa. Eu estou deduzindo que os meus alunos não sabem como acessar um vídeo na internet. Eu estou deduzindo que os meus alunos não têm celular. Então, não vamos deduzir. Vamos perguntar abertamente, né, para saber quais são os hábitos dos meus alunos fora da sala de aula, para eu mapear, para saber se eles gostam mais de vídeos, se eles têm computador, se eles não têm, mas se eles têm possibilidade de usar a internet no vizinho, um amigo, se os pais têm celular, se o celular dos pais tem internet, como que eles fazem uso da tecnologia, se eles gostam de games ou não, fazer esse mapeamento. Fazendo esse mapeamento, eu vou analisar os meus recursos. Tá? A sala de aula invertida, ela propõe uma inversão do aprendizado. Então, começa com o aluno e depois vai para o professor. Tá? Essa que é a inversão original. Não é mais eu, detentor de todo o conhecimento, e vou repassar para os meus alunos. Não, eu vou instigar com que os meus alunos aguçem o seu conhecimento, tá? Dando a eles mais informação, e vou potencializar quando eles estiverem em sala de aula comigo. Tá? Mostrando todo o potencial do professor e a necessidade de ainda haver um professor, mostrando para o aluno que essa interação dele com o professor, dele com a escola, dele com os colegas, é que vai ampliar o seu aprendizado, que vai ser o processo construtivo que ele tanto necessita. Tá? Então, fazendo esse mapeamento, o professor parte para o planejamento da aula. Toda aula tem planejamento, não é um trabalho extra. Tá? Todos os professores já fazem um planejamento para as suas aulas. Tá? E por mais que não tenha internet na escola, não tenha computador, que você não vá fazer uso desse tipo de equipamento, você recorre à internet para buscar recursos para ampliar a sua aula. Tá? Isso, se não faz, já precisa começar a fazer. Tá? Porque hoje a gente tem uma série de conteúdo, de recursos extremamente interessantes, né? Muito ricos, disponíveis aí, só esperando que sejam utilizados e bem utilizados na aprendizagem dos alunos. Tá? Então, na hora que você for fazer esse planejamento, você já tendo um mapeamento da turma, você já vai fazer uma pré-seleção de que tipo de conteúdo que você vai dar, vai passar para eles acessarem, para eles terem acesso antes de chegar em sala de aula. Tá? Aí você já começou a metodologia da sala de aula invertida. Então, você vai chegar na escola, vai propor isso para eles, né? Aqui estamos falando de uma primeira experiência,
Então, é como se fosse uma primeira experiência. Então, você vai propor isso e vai deixá-los livres para também buscarem novos recursos, tá? Então, você vai sugerir vídeos, artigos, áudios, games, se possível, né? Mas também vai deixá-los livres e vai motivá-los a buscar mais, a conhecer mais sobre aquele assunto. O que você vai fazer com isso? Simplesmente colocar o aluno no centro do seu aprendizado. Mostrar para ele que ele é o protagonista, tá? Que a escola existe, você está ali para que ele possa aprender. Que esse que é o objetivo, né? E o aluno ele precisa internalizar isso. Então você vai propor essa metodologia onde ele vai ter acesso ao conteúdo antes da escola, antes da aula, mas com ele também buscando outros recursos e ampliando. Tá? Voltando, né, para a sala de aula, depois dessa prévia aí, desse acesso aos conteúdos previamente, em sala de aula você pode também inverter a sala de aula. Você pode mudar toda a configuração da sua sala de aula, coloca os alunos em grupo, tá? Ou vão para o pátio da escola, utiliza outros ambientes, se possível, né? Claro, tendo um planejamento bem estruturado, você tendo um planejamento bem estruturado do que você quer com aquela aula, quais são os seus objetivos e de como que você vai encaminhar os alunos para isso, como que você vai mediar essas situações, né? Mas pode promover também essa intervenção, inverter mesmo os papéis ali, né? Colocar os alunos à frente da turma, você sentar-se no lugar deles, enfim, fazer essas inversões. Mas promover o diálogo, fazer eles interagirem, discutirem sobre aquele conteúdo, você estar ali, se colocar ele numa posição de um mediador mesmo, de uma pessoa que vai fazer a ponte, tá? Entre toda aquela informação que o aluno já possuiu, tá? Com todo aquele conteúdo que está sendo ministrado. Tá? O que é isso tudo? Isso tudo é potencializar o conhecimento prévio do aluno. A gente fala isso há muito tempo, principalmente quando nos referimos a práticas de leitura, práticas de leitura crítica da mídia. Não podemos mais entrar num papel em que nós somos o detentor de todo o conhecimento e que o aluno chega cru na escola, sem conhecer nada, que ele vai aprender tudo aquilo comigo. E isso não existe mais. Não existe. Se alguém ainda acredita nisso, é ilusão. Tá? Porque a sociedade ela está dando várias formas do aluno buscar a informação. E são formas instigantes, são formas atraentes. E o aluno tendo conhecimento, tendo vontade, ele vai buscar isso. Ele vai buscar, ele chega na escola para aprender o que fazer com essa informação. Né? E para aprender mais também, claro, ele tem uma determinada informação e o professor passa mais informações para ele, potencializando aquilo que ele já sabe. Mas o conhecimento prévio, aquilo que ele já sabe, nunca pode ser ignorado. Quanto mais o professor ignorar, mais dificuldade ele vai ter para dar as suas aulas e mais dificuldade ele vai ter para cativar o aluno para a escola. Tá? E outra situação também. Quando o professor ignora esse conhecimento prévio, ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo, porque ele vai ficar ali na aula falando aquilo que o aluno já sabe, perdendo tempo precioso, né, de passar novas informações, né, promovendo novos aprendizados, né, deixando aquele cliente, o aluno, satisfeito por estar ali na escola. Tá? Então, por isso que essa metodologia da sala de aula invertida, ela tem um grande potencial. Um grande potencial. Pode ser adaptada tranquilamente. Né? Existe a metodologia tradicional que foi criada lá nos Estados Unidos, que está disposta no livro que eu indiquei para vocês, mas ela pode ser adaptada sim com esses pequenos detalhes que eu acabei de mencionar. E os métodos de avaliação, você decide. Você precisa, claro, avaliar se os alunos realmente aprenderam o conteúdo, se essa metodologia, da forma que você estruturou ela está sendo efetiva, né, como que você pode aperfeiçoar, né, busca também bastante informação com pessoas que já desenvolvem essa metodologia, até mesmo com os próprios criadores, né, no livro, porque sim, é necessário, os alunos precisam aprender, precisam ter formas de avaliação. Opte por formas de avaliação construtivas. Por quê? A gente está falando de inovação, a gente está falando da autonomia para o aluno, colocar o aluno no centro do aprendizado, deixar o aluno livre para que ele também traga recursos
para a sua aprendizagem, né, para a sala de aula, né, que agregue aí nos conteúdos e que complemente, né, aqueles recursos que você indicou para ele. Você está incentivando que haja interação entre os alunos em sala de aula, né? Daí, na hora da avaliação, se optar por aquela forma de avaliação tradicional, que nós sabemos que ainda é priorizada no Brasil, porque o Brasil prioriza, né, a questão dos números, mas aquela prova tradicional, colocar um aluno um atrás do outro em silêncio, que ninguém pode olhar para o lado, você pode não conseguir ter os resultados exatos, aqueles resultados realmente, os resultados reais, né, dessa sua metodologia, porque ela é uma metodologia totalmente participativa. Tá? Ela não é individual, ela não é o aluno construindo sozinho o seu conhecimento. Né? Então, é a informação que você passa, a informação que ele adquire fora da escola com o uso da tecnologia, é informação que ele consegue com os seus colegas, a troca de informação, diálogo, debate. Então, tudo isso ela é uma metodologia mais participativa, ele é um processo construtivo. A avaliação também, o ideal que seja dessa forma. Tá? O nosso tempo é curto, e o assunto é longo. Eu procurei trazer aqui para vocês um pouquinho dessas questões do que é você inovar com essas novas tendências, com essas novas metodologias. Né? Primeiro, procurem conhecer. Tá? Não se inibam por um nome diferente, porque muitas dessas tendências são simples de serem colocadas em prática e não tentem replicar, né? Mas sim adaptar. Busquem outras experiências, tá, de escolas que já desenvolvem, né, como que elas estão fazendo e principalmente foque na sua realidade local. Quem já ouviu outras palestras minhas, outras falas, sabe que eu sou um pouquinho receosa com pesquisa. As pesquisas são importantes, claro, a gente precisa das pesquisas para nos mostrar alguns dados, que esses dados influenciam em algumas situações, né, na criação de algumas estruturas e alguns processos. Mas nós temos que ter muito cuidado com as pesquisas que nós vamos consumir. Tá? Não adianta eu pegar uma pesquisa que foi realizada numa escola lá nos Estados Unidos e ter esses dados como reais e achar que isso vai acontecer aqui comigo. Tá? A melhor pesquisa é aquela que você fizer na sua realidade, na sua escola, com os seus alunos. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Pesquisa sempre representativa, pega sempre um grupo de pessoas em determinados locais. Então isso você tem que avaliar as pesquisas, pegar esses resultados e avaliar com muito cuidado. Né? Por exemplo, eu moro em Ponta Grossa, no Paraná, só que eu sou de Santa Catarina. Tá? Eu moro numa cidade de quase 400 mil habitantes. Uma escola numa comunidade, aqui num bairro mais distante do centro, ela é totalmente diferente de uma escola que está localizada numa cidadezinha de 1.000 habitantes lá de Santa Catarina, que é próximo da minha cidade. Tá? São realidades totalmente diferentes. Então não é porque uma pesquisa foi feita com uma escola rural ou uma escola de periferia que ela vai trazer sempre os resultados são únicos, tá? Os resultados não são únicos. Se precisa analisar todo o entorno. Então eu trouxe esses pontos de reflexão para que vocês comecem, né, a pesquisar mais a respeito dessas tendências para ver qual que se adequa mais à sua realidade, qual que você pode aproveitar e como que você pode aproveitar isso. Tá? Outra situação que eu quero que também todos fiquem cientes, que alguns podem até questionar, mas se você pegar uma escola lá do interior do Nordeste, por exemplo, né, que a gente sabe que é comum essa realidade lá do Nordeste, os professores mal têm acesso a cadernos, os alunos mal têm caderno, mal têm lápis, né? Como que a gente vai estar falando de inovação, de tendências, de tecnologia? Exato. Então, assim, essa nossa conversa aqui, ela não atinge esse tipo de público. Quando nós estamos falando em uma comunidade extremamente carente, onde a necessidade principal é uma alimentação adequada, condições adequadas de moradia, de saneamento básico, nós não temos que nos preocupar com tecnologia, com celular em sala de aula, com sala de aula invertida. Nós temos que nos preocupar com qualidade de vida. Tá? Porque isso, sem essa qualidade de vida, nunca vai ter um bom aprendizado. Então a nossa conversa aqui, ela não é focada nesse público. Eu nem poderia falar sobre isso, porque eu nunca vivi essa realidade.
né? Eu nem imagino como seja. Eu vejo na televisão, eu leio em revistas, mas eu nunca estive nesses locais. Tá? Então vamos separar um pouquinho, tá? Então vamos nos focar aqui. Nós estamos falando, né, nos nossos centros, em escolas onde não tem essa necessidade de sobrevivência, eu diria. Tá? Porque nós temos assim crianças, né, adolescentes, famílias numa condição muito precária no Brasil. Então nós realmente nessas situações eles não é tecnologia, o celular, a sala de aula que vai melhorar. Tá? Então só vamos separar um pouquinho e saber, né, em quais situações nós estamos e de que forma que nós podemos contribuir para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então entenda a sua comunidade, entenda a sua sala de aula, avalie o que é necessário e aplique aquilo que for útil para você. Tá? Sempre estando ciente de que a inovação ela está aí, a evolução vai acontecer, que o aluno é seu cliente. Você precisa atendê-lo bem, né, para que ele volte sempre. Ok? Obrigada por acompanharem essa conversa. Se quiserem conversar mais a respeito, estou deixando aqui aqui embaixo os meus contatos. Tá? Podem mandar e-mail, a gente conversa. E se quiserem conhecer um pouquinho mais do Sala Beta, entre no site e conheçam um pouquinho do trabalho que a gente faz em relação à formação de professores para o uso de tecnologia. Muito obrigada e até mais!